Esta hora está a decorrer a cerimónia de tomada de posse dos novos responsáveis máximos pela GNR e PSP. Vemos que é o novo diretor nacional da PSP que está agora a falar. A cerimónia decorre no Ministério das Finanças e está a ser acompanhada pela Soraya Ramos. E nunca que elas lhe podem assim é, Daniel, está neste momento a falar o superintendente-chefe José Augusto de Barros Correia, ele que toma posse hoje num dia histórico para as duas polícias, porque é a primeira vez que essa cerimónia é conjunta também com a tomada de posse do novo comandante-geral da GNR. Ora, estou a falar baixo exatamente porque há cerca de 200 de pessoas nesta cerimónia que estão atentas ao discurso de Barros Correia. Ele que disse perante estas pessoas e também, por exemplo, alguns dos elementos das estruturas sindicais que aqui estão, ele que disse que é necessário haver de forma unida e responsável uma contribuição para uma polícia mais forte e unida, e que também falou na necessidade de objetivos tangíveis, de um orçamento que permita cumprir a missão da PSP com excelência. Antes dele, o novo comandante da GNR esteve a discursar, Rui Veloso, a dizer que repudia veementemente o racismo, qualquer ato de xenofobia na Guarda, e que vai comandar uma força coesa, humana, de 23 mil pessoas. Diz que também assume o cargo num momento difícil em que a liberdade é colocada em causa muitas vezes. No primeiro discurso desta cerimónia, o Ministro da Administração Interna, que falou cerca de 20 minutos, sublinhou o facto de ser a primeira vez que esta cerimónia é em conjunto, fez um reconhecimento e um agradecimento aos dois elementos que saem, quer da GNR, quer da PSP, e disse também que é necessário um justo reconhecimento desses dois elementos cessantes, que também há neste momento exigências marcadas pela incerteza. Ora, estamos a olhar para Barros Correia, ele que assume este cargo depois de Magina da Silva e que era desde 2018 secretário-geral dos Serviços Sociais da PSP. Ele tem uma longa carreira na PSP, também ligada, por exemplo, ao policiamento e à ordem pública, ligada também à parte operacional da Divisão de Trânsito do Comando Metropolitano de Lisboa, e que também agora toma posse depois de ter feito o primeiro curso da Polícia de Segurança Pública, superintendente-chefe exatamente deste primeiro curso. É natural de Lourenço Marques, agora Maputo, e tem 58 anos. Ele vai tomar posse e depois definir a sua estrutura na Direção Nacional, que é composta por 4 pessoas, 3 diretores nacionais adjuntos. Ainda estão presentes aqui todos os que participaram na anterior Direção Nacional da PSP, e depois será definida então a equipa de Barros Correia. É, como vos dizia, a primeira vez que ocorre esta cerimónia ao mesmo tempo, na presença do Primeiro-Ministro António Costa, da Ministra da Defesa, também da Ministra da Justiça, do Ministro da Administração Interna. Estão naturalmente representantes das várias forças policiais, também os comandantes regionais, os comandantes metropolitanos, as mais altas patentes, quer da Polícia, quer da GNR, também da Polícia Judiciária. Vamos ouvir um pouco do discurso de Barros Correia. Nomeadamente no que respeita à prevenção do fenómeno da violência, seja em contexto escolar, desportivo, de diversão noturna ou de caráter juvenil ou grupal, reforçar os programas especiais de policiamento de proximidade, investir na prevenção com mais recursos humanos, financeiros, materiais e formativos, investir no recrutamento dos novos recursos humanos, adaptando-os às novas gerações, com vista à captação de novos talentos, promovendo simultaneamente a retenção dos que vierem a ser integrados e os que já cá estão. Promover a rotatividade e rejuvenescimento das estruturas de comando e direção, potenciar a atratividade da profissão, seja ao nível da remuneração, das condições de trabalho e da dignificação do estatuto policial, seja ao nível dos apoios sociais, aos polícias, suas famílias, nomeadamente também no que tange à assistência à doença e apoio ao nível, portanto, do alojamento.
Momento em que, então, o novo diretor nacional da PSP discursa na tomada de posse, também o novo comandante-geral da GNR, esse já tomou posse, um assunto que voltaremos mais adiante. Para já olhamos... Os novos líderes da GNR e da PSP entram hoje em funções. A tomada de posse está marcada para as 9h30 da manhã. O tenente-general Rui Veloso vai ser o primeiro comandante-geral da GNR oriundo da própria Guarda, enquanto o superintendente-chefe Barros Correia será o novo diretor nacional da PSP. No caso da GNR, o governo justifica a mudança com o facto do atual comandante ter atingido a idade limite para a passagem à reforma. Na PSP foi o atual diretor nacional, Magina da Silva, quem pediu para ser substituído. Na cerimónia de posse desta manhã vão estar o primeiro-ministro António Costa, assim como os ministros da Administração Interna, da Justiça e da Defesa. Uma tarefa árdua pela frente. Nós temos a falar de uma instituição que tem problemas estruturais gravíssimos. Eu falo desde logo da atratividade, da falta de atratividade, da falta de candidatos, a forma como se pode operacionalizar o funcionamento da PSP, fruto daquilo que tem sido a sobrecarga de trabalho, cortes de direitos, e o diretor é aqui determinante naquilo que é a apreciação que faz do estado atual da PSP e tem que ter a capacidade de fazer chegar essas limitações ao poder político. Por vezes os números não são aquilo que são apresentados. Há uns números que por vezes são apresentados que ficam bonitos. Eu dou-lhe um exemplo muito flagrante que foi recente, quando disseram que aumentou o número de patrulhas em cerca de 30%. Isso é uma falácia. Só que aquilo que são hoje chamados serviços remunerados, que vê um polícia na rua ou um GNR a fazer serviço ou um particular, é considerado como uma patrulha. Por isso é que as patrulhas aumentam, porque há cada vez mais serviços remunerados. O que é certo é que no terreno não existem patrulhas. Posso lhe dizer que a maior parte dos postos não conseguem garantir uma patrulha das ocorrências, que é aquilo que é o básico para qualquer posto para ocorrer ao cidadão. Associações e sindicatos estão expectantes com os novos líderes da PSP e da GNR, mas lembram que há muitas questões por resolver, nomeadamente a atratividade e o orçamento para as polícias. Todos felicitam os novos líderes das polícias, mas as associações do setor vão lembrando. Palmadinhas nas costas, nós estamos cansados, queremos ver coisas concretas. Se exigimos que fosse um comandante-geral da própria casa, também é para ter mais exigência, porque de facto ele... Vai exigir mais orçamento também. Logicamente que ele tem um papel preponderante junto da tutela de fazer também esse papel, de exigir aquilo que é necessário a nível de remunerações e não só, do orçamento para a própria instituição funcionar. O orçamento é também uma grande preocupação da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia. Compete aqui também ao Diretor Nacional não branquear a questão, não branquear a atual situação da PSP, dar a conhecer ao próprio Ministro das necessidades e que haja aqui um forcing para que haja aqui uma pressão também junto da tutela para que haja investimento. Paulo, vocês reuniram muitas vezes com Magina da Silva também para tentarem melhores condições para a polícia. Alguns polícias vão dizendo que é um alívio que Magina da Silva saia. É assim que sentem? Nós na ASP pretendemos olhar para o futuro. O Sr. Superintendente-Chefe Magina da Silva teve o tempo dele, dentro daquilo que era o contexto possível, daquilo que foi possível fazer, mas olhámos para a frente e contamos com o Sr. Superintendente-Chefe Barros da Correia para ajudar também naquilo que é o necessário alívio da instituição do ponto de vista do seu funcionamento. Já novos nomes para a Direção Nacional da PSP. O até agora comandante da Unidade Especial de Polícia, Paulo Lucas, vai ficar como Diretor Nacional Adjunto de Operações e Segurança. Bastos Leitão ficará com a parte logística e finanças. Era diretor do Instituto Superior de Ciências Políticas e Segurança Interna. Paula Peneda, que estava a liderar o Comando Metropolitano do Porto, fica com os recursos humanos. O inspetor nacional passa a ser Paulo Pereira, que até agora liderava o Comando Metropolitano de Lisboa, ou seja, haverá em breve novos nomes para os dois principais comandos do país, Porto e Lisboa. Na GNR, o segundo comandante-geral será o Tenente-General Paulo Silvério, inspetor da GNR, que foi comandante da Unidade de Intervenção. No discurso da tomada de posse dos novos responsáveis pelas forças de segurança, António Costa realçou o facto da GNR e da PSP terem agora a responsabilidade do controle de fronteiras. O Primeiro-Ministro deixou também uma palavra de agradecimento a todos os elementos dos efetivos da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública. É sempre com gosto que regresso ao contacto com duas instituições com quem tenha tido a honra de acompanhar com proximidade e de trabalhar
ao longo das 2 últimas décadas, podendo por isso testemunhar a extraordinária capacidade de assumirem e superarem com sucesso notável os sucessivos e exigentes desafios que a modernização do nosso sistema de segurança interna lhes foi colocando e que de novo lhes coloca, agora confiando-lhes o controlo das nossas fronteiras. Hoje, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia da Segurança Pública já não limitam a sua ação à manutenção da ordem pública, à segurança de pessoas e bens e à regulação do trânsito. Hoje em dia, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública são polícias integrais,